Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer, tudo bem? Prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Tudo bem? Mais uma oportunidade aí de estudarmos um pouquinho. Vamos usar esses dias frios para a gente se aquecer um pouquinho com os nossos corações, estando juntos, estudando juntos, estando na Casa da Cultura Espírita de Olinda Munim. Maravilha. Bom, hoje nós temos Natália Chaldubi aqui, está aqui conosco, nossa amiga que vai fazer o estudo aí hoje. E ela já escolheu então uma página, que é uma página do livro Pão Nosso, né, de psicografia de Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. Então nós vamos já ler a página para nos preparar para a nossa oração inicial, já sabendo que a página já tem a ver com o tema que a Natália escolheu para a gente. Então vamos lá. Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. A frase de Paulo, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza e que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Linda. Vamos então orar, amigos. Senhor Jesus, querido Mestre, aqui chegamos mais uma vez, buscando o teu regaço, buscando a tua casa, a fim de nos aconchegarmos aos teus pés para ouvir tuas palavras. Por isso te rogamos, ampara a nossa querida amiga Natália, para que possa ser a tua intérprete, trazendo o teu amor, o teu carinho, tuas reflexões, mas sobretudo trazendo um mar de esperança em nossas vidas. Que tu possas nos amparar nesse momento, nos dando os ouvidos de ouvir, tão necessários às nossas reflexões, para que os conhecimentos não fiquem em nosso cérebro, mas desçam aos nossos corações. Que a tua paz possa nos envolver nesse momento, hoje e sempre. Que assim seja. Natália, amiga. Não precisa não, cara, é assim. Boa noite, gente. Primeiro quero agradecer por todo mundo que está aqui presente, né, no sábado à noite. Moreno, você está aí.
Sábado à noite, friozinho, né? E a gente aqui. Então, muito obrigada pela plateia. É sempre bom ter a casa cheia, né? Hoje eu escolhi um tema que diz respeito à nossa vida do dia a dia. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a riqueza. Se podemos servir a Deus e a Mamon. Então, são 15, eu acho, 15 itens, mas é lógico que eu não vou ficar falando especificamente de cada um deles. Peguei as coisas que a mim chamaram a atenção, porque a gente lê, relê, e cada vez que a gente lê e relê, a gente tem uma visão diferente daquilo, né? É o seu momento de vida, o seu amadurecimento. Então, não adianta a gente ler uma vez e achar que, já entendi, ok, entendeu. Mas você vai perceber nuances novas a cada leitura. E eu tive esses novos insights estudando esse capítulo para fazer uma outra apresentação. E resolvi trazer aqui para vocês também. Então, nesse capítulo, os primeiros itens vão falando sobre a salvação dos ricos. E diz que, citam aquela passagem, né, do Evangelho, que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí a gente já fica um pouco assustado com isso. E eu acho que da nossa cultura, de um país que é muito católico de forma geral, se não todos nós, muitos de nós já passaram pelo catolicismo ou pelas religiões evangélicas, e muitas pessoas que eu conheço olham para os ricos com aquele olhar enviesado, assim, como se todos os ricos fossem ricos às custas de alguém. Não fossem lá muito honestos, ou não trabalhassem tanto. A gente tem visões, várias visões deturpadas do rico e da riqueza. E, no fundo, todo mundo queria ser rico. A verdade é essa. Nunca ouvi ninguém dizer, não, gente, eu queria tanto ser muito pobre, né? Queria muito passar muita dificuldade, não ter dinheiro para comprar comida. Como eu queria. Nunca vi isso acontecer. Em compensação, toda semana a gente joga na Mega Sena, né, naquela esperança, já tem uma folha de papel maço com todos os projetos, né? Se eu ganhar, a gente sabe o que vai fazer com aquele dinheiro. Então, é para justamente a gente hoje refletir um pouquinho sobre isso, sobre esses nossos preconceitos que nos levam a ações e pensamentos equivocados. Depois, continuando nesse capítulo, os espíritos falam de preservar-se da avareza. Citam o exemplo do celeiro, daquele moço que já tinha muito, não tinha mais onde colocar, resolveu então construir, derrubar os celeiros que tinham, construir um maior para poder juntar tudo, porque aí ele ia ficar tranquilo, ia poder gozar, né, do vinho, da comida. E Deus disse, bobinho, né? Juntou, amanhã você não está nem aí para ver o teu celeiro. Depois eles seguem, falam de Jesus na casa de Zaqueu, todo mundo execrando, porque Zaqueu não era realmente lá flor que se cheirasse, mas ele se comoveu com a presença de Jesus e se comprometeu a devolver tudo e ainda indenizar. E aí a gente vai parando para pensar sobre o que fazer com o dinheiro, com a fortuna. Então ok, eu não recebi muito legitimamente esse dinheiro, mas eu posso fazer bom uso dele, ainda está em tempo. Deus dá oportunidade para a gente a todo momento, até o finalzinho. Mesmo que você tenha herdado e
quem te deixou não tenha sido exatamente honesto, mas você pode mudar a história, tanto a sua como a de quem passou. Jesus sempre disse, a gente quer o mal, o fim do pecado, não do pecador. Então, todo dia é uma oportunidade para a gente desfazer as bobagens que fez. Depois tem a parábola do mal rico com Lázaro, que Lázaro está lá no seio de Abraão e o mal rico chega lá no inferno, é o que diz a passagem. A parábola dos talentos, que o Vitor falou aqui super bem outro dia, numa quinta-feira. E essa parábola dos talentos era uma que me deixou muito encafifada a primeira vez que eu li. Porque eu pensei, gente, se me dessem, será que eu ia conseguir fazer de 5 mais 5, de 2 mais 2? Eu acho que eu ia ficar com umzinho ali também. E aí depois a gente vai estudando, vai ouvindo as outras opiniões e vai compreendendo que, na verdade, está ali na passagem. O Senhor deu mais talentos para um, menos um pouco para outro, segundo as suas capacidades. E eu, da primeira vez que li, não atentei para isso. Então, são essas nuances que a gente lendo e relendo, a gente vai percebendo. Então, é óbvio, gente, que na vida não dá para ter todo mundo a mesma riqueza no nosso planeta. Pronto, já está dando calor. Não dá para todo mundo dizer, é bonito na teoria, né? Vamos ser todos irmãozinhos, todos iguais. Mas na prática, como dizem os doutos, a teoria na prática é diferente. Porque cada um de nós tem habilidades diferentes dos amiguinhos, gostos, talentos. Então não adianta querer distribuir. As diferenças sociais são fruto das nossas atitudes, do homem, né, do ser humano. Então, para Papai do Céu, não precisava ter o miserável e o bilhardário. Mas também não tinha como ter todo mundo padrão. Se você botar as crianças na escola, cada uma não vai desenvolver a seu tempo, tendo as mesmas oportunidades, os mesmos professores. Cada um é um ser diferente. Então, as condições sociais, as diferenças são frutos do ser humano. Mas a distribuição das riquezas, também teve a Betinha Genial, falou aqui super bem outro dia, a distribuição das riquezas depende da capacidade de cada um. E Deus oportuniza isso para nós, como todas as experiências. A gente sabe que fomos criados simples e ignorantes. Como é que a gente aprende para chegar na angelitude? Experimentando. É igual criança mesmo. Somos crianças, né, espirituais. Então, você vai testar o lápis, a tesoura, a tinta, a massinha. Você vai ter experiências e vai aprender com aquilo, vai desenvolver suas sinapses, vai desenvolver as habilidades motoras finas e assim assado. A mesma coisa com a nossa experiência espiritual. Somos espíritos encarnados e precisamos dessas encarnações para aprender. Então, eu vou ser bonito, vou ser feio, vou ser rico, vou ser pobre, vou nascer aqui, depois eu nasço acolá. E isso tudo são experiências. A gente tem que fazer o quê? Do limão à limonada. Então, se você está pobre, por quê? Porque é um momento, não quer dizer que você vai ser em todas as encarnações pobres, e essa é a nossa mania de olhar tudo sob a ótica de uma encarnação. Nós temos que pensar grande, nós somos seres que sobrevivem às vidas. Aqui não é a nossa pátria verdadeira, aqui é escola. A gente veio para a escola, é um internato, mas é uma escola. Então a gente precisa dessas vivências, das mais variadas vivências, inclusive da pobreza e da riqueza. Se eu sou pobre e reclamo, praguejo, invejo, está anotado no caderninho.
Não estou conseguindo nota para passar de ano, vou ter que voltar. Se eu sou rico, eu vou gastar o dinheiro. Eu sou rico, eu ganhei honestamente, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. A gente, como espírita, sabe que a gente pode fazer o que quiser sempre na vida. É decisão sua de todo dia. Você pode ser bom, você pode ser ruim. Você pode resolver crescer ou ficar como está. É decisão sua. Mas você vai arcar com as consequências das suas decisões. Então, se eu não sou solidária, um dia eu posso precisar de alguém e não achar quem seja solidário comigo. Não é aquela coisa de olho por olho, dente por dente. Mas é o aprendizado. Então, a riqueza, não pensem que é uma premiação pessoal. Ah, Natália, tão bonitinha, ela vai ser rica. Eu gostei dela, ela vai ser rica. Ou não, a Natália, não gostei dela. Deixa ela lá na pobreza. Deus não age só por agir, porque está de mau humor num dia. Tudo o que acontece, na verdade, creio eu, Papai do Céu não precisa nem olhar. Porque a lei dele é tão perfeita, tão coerente, tão coesa, que as coisas acontecem naturalmente. Então, quando a gente lê um livro espírita que mostra a tela com as nossas falhas da última encarnação, porque a gente chega lá e tenta dar uma deschavada, né? Não, mas é porque o vizinho me pediu ajuda, eu não tive tempo de... Não, olha aqui. Mas eles botam isso para a gente ver. Eles já sabem, está escrito aqui. O que você é, você emana. Não precisa telinha para mostrar nada. A telinha é para a gente se deparar com as nossas atitudes e rever conceitos e posturas. Se você é luz, você emana luz. Se você não tem luz própria, você não vai emanar, não vai ter conversa fiada que vai fazer o teu espírito protetor ou a galera que empenhou a palavra na tua encarnação, você não vai convencer eles de que o que você deixou de fazer foi justificado. Estava planejado, você não fez porque não quis. Ok, vai ter novas oportunidades. Mas tudo vem com juros e correção. Como na vida aqui humana, quando você paga à vista, você paga menos, você tem desconto, né? Mas quando você quer postergar, posterga, carnezinho aí, mas vai pagar juros. Você pega o empréstimo no banco, você paga 3 vezes mais do valor que você pegou. É mais ou menos assim. Não sei qual a taxa de juros, tá? Eu acho que é pessoal isso, mas é assim que funciona. Então, a gente tem que aprender a diferença de riqueza para valor. Qual a manha? Tem manha para chegar lá do outro lado, sendo rico ou sendo pobre, mas a gente está falando aqui de riqueza? Tem manha para chegar do outro lado e conseguir entrar naquela colônia espiritual que a gente namora daqui, né, que acha que é bacana? Não tem manha. Não tem manha. A bagagem espiritual, e é até um termo usado na instrução dos espíritos nesse capítulo, é uma bagagem leve. Não tem vestimenta, não tem ouro, não tem título. Essa passagem, essa bagagem que vai passar pela alfândega espiritual é o quê? Nada mais, nada menos do que as suas obras, as virtudes que você adquiriu nessa vida. Porque as nossas experiências, as encarnações, cada uma com uma experiência, o objetivo é esse, é a gente crescer, adquirir virtudes. O que é virtude? Diz no livro dos Espíritos, para resumir, porque se a gente for pegar conceitos na internet, em vários dicionários, vão ter vários. Mas para efeito de espiritismo, a virtude toda vez que a gente resiste a um mau pendor. Está lá no livro dos Espíritos.
Então, toda vez que eu resisto a uma tentação, eu estou adquirindo uma virtude. Eu não consigo adquirir essa virtude orando. Ela não vai aparecer e cair em mim e eu vou acordar cheia de virtudes. Não tem jeito. É disciplina, é experimentação, é prática, é não desistir. Porque é difícil. Então, um dia a gente vai bem, no outro dia a gente escorrega. Mas vou insistindo. Não é tudo assim na vida? Para aprender a andar, para aprender a ler, primeiro emprego, faculdade, tudo é experiência nova. Se a gente se assusta e para, a vida não acontece. Então, o que a gente tem que fazer? Não, disciplina. Ah, eu tenho medo da faculdade. Não importa, levanta e vai. A coisa vai fluir. Porque Deus não dá nada, não dá ponto sem nó. Então, Ele não dá prova se não tiver um suporte, uma solução para o teu problema. Nada é impensado. Eu acho que Deus nem se preocupa com a gente. Ele criou tudo, Ele administra assim, só com a energia dele. Porque a lei de causa e efeito, ela funciona para tudo. Tudo. Tanto bom quanto ruim. Né? Ação e reação, é tudo assim, se resume a isso. E é essa dificuldade que a gente tem que entender, que as nossas dificuldades de hoje foram plantadas pelas nossas decisões passadas, não necessariamente de uma vida, dessa vida. São muitas vidas. E nós estamos aqui tem bastante tempo. Porque se estamos aqui, não somos espíritos novos, não estou... Quero dizer que a gente tem estado necessariamente na época do Cristo, mas há indícios. Né? Quantas vezes a gente diz, eu taquei pedra na cruz? Queria te desapontar, não, mas é possível. É provável até. E estamos aqui para aprender. Que bom, estamos aprendendo. Né? Sábado à noite, friozinho, e a gente aqui estudando o Evangelho. Entendendo o que é a função da riqueza e da pobreza. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é porque a gente, quando lê, eu, quando li as primeiras vezes esse capítulo, e mesmo o Livro dos Espíritos, quando fala de desigualdades sociais, das riquezas e tal, do supérfluo e do necessário, eu era focada na riqueza material. E percebi que isso é uma das riquezas. Então, quem se acha pobre, já parou para pensar que pode ser rico de saúde? Quantas pessoas passam a vida esperando se aposentar para poder ter tempo? Tempo é uma riqueza. Saúde é uma riqueza, tempo é riqueza. São riquezas sutis que a gente não valoriza no dia a dia. Passa batido. Você lembra da saúde quando você está doente. Mas isso é riqueza, gente. Se a função da riqueza... Qual é a função da riqueza? É só me experimentar? Não, Natália vai ser rica para ver se ela vai ser boazinha. A função da riqueza, dizem os espíritos, é a prevenção da miséria. Só. Mas olha quanta coisa em só prevenir a miséria. O rico, para vencer a prova, ele tem que ser desapegado. Quantos a gente pensa em avarento como o avarento que fica juntando, igual o cara do celeiro. Mas vai além. Porque o rico, ele pode passar um mau exemplo
e criar um monte de avarentinhos. Porque as crianças seguem exemplo, não é a fala, não é o seu discurso que você passa, é o seu exemplo. Você pode ter um discurso, se age do contrário, que a criança vai imitar é o teu exemplo. E não pensem que são só as crianças. Estão aí os analistas e os psicólogos que não vão me deixar mentir. Os adultos repetem padrão. Eles brigam com o pai quando estão adolescentes, porque é um absurdo, porque o seu dinheiro não é honesto. Mas quando ele chega lá na idade adulta, ele vai se acomodando e vai aceitando aquele dinheiro que não era tão honesto, porque dá um trabalho conseguir o dele. Então a gente tem que pensar no exemplo que a gente dá. A gente tem que pensar que prevenir miséria não é juntar para prevenir a miséria do meu filho, da minha esposa, do meu marido, do meu companheiro. É prevenir a miséria do próximo. E o próximo é todo mundo que não seja eu. O próximo não é quem está do meu lado ali, naquele meu quadradinho. O próximo somos todos nós. Então, tem muito espírita que diz, não dá esmola, não dou esmola. Tudo bem, gente, isso é pessoal, como eu disse. Você pode tudo. Ninguém vai te obrigar a nada. Mas a esmola é necessária. A pessoa que está numa penúria sem fim, que está com fome, a criança com fome, é a esmola que vai resolver naquele momento. Mas dizem também os espíritos, sempre que possível, converter em salário. Tem a história que o Vitor contou do mendigo, não foi você, Vitor? Na parábola dos talentos? Que o cara era mendigo, ofereceram um emprego para ele, mas ele largou do emprego e voltou para a mendicância, porque era mais fácil. A opção é dele, gente. A opção é dele, não vai chegar um anjo aqui para arrastar ele, não. Mas ele vai arcar com as consequências de ter desperdiçado aquela oportunidade, de ter sido preguiçoso. Então, a mendicância voluntária, que lindo, mais ou menos, ela pode ser uma fuga da responsabilidade, como foi o caso do mendigo que o Vitor contou a história. Ele não quis trabalhar porque ele comia ali, ele estava pouco ligando se estava sujo, se estava limpo, ele dormia, ele comia, passava a vida ali mendigando. Para ele estava bom. Mas é uma fuga da responsabilidade. A gente venera também as pessoas que saem distribuindo dinheiro, né? Silvio Santos sai distribuindo dinheiro. Ok, não sei do Silvio Santos, mas o pródigo, ele também está cavando ali os compromissos dele. Está adquirindo débitos. Por que ele é tão generoso? Generoso? Ou ele é imprevidente? Ou ele está desperdiçando com coisas que não são necessárias, enquanto podia estar fazendo bem a outras pessoas? Então a gente, o ser humano, arranja muitos subterfúgios para conseguir fazer o que quer. Eu sou pródigo, eu digo que eu sou generoso. Eu sou avarento, eu digo que eu sou previdente. Eu não quero fazer nada, não quero ter responsabilidade, não, ele é desapegado, anda maltrapilho, porque os apóstolos andavam maltrapilho. Mentira. Isso tudo é responsabilidade. Mas são só esses. Tem os que ganham muito dinheiro e desdenham daqueles que vêm pedir ou que precisam de ajuda. Esses, gente, são os que mais adquirem débito, porque eles tiveram, estou falando dos que vêm de baixo, vencem as dificuldades e depois desdenham de quem não conseguiu como eles. Cara pálida, quem tem as mesmas oportunidades? Quem é você para julgar a vida daquela pessoa e saber se ela tinha condições e oportunidades de fazer como você fez? Mas a gente julga as pessoas o tempo inteiro. Se é o mendigo, podia estar trabalhando. Se é o rico, é desonesto. Se é o...
tudo, a gente tem um jargão, tem um conceito já para dar para a pessoa. Eu tinha uma conhecida super católica, ia tudo que era missa e procissão e tal. Aí uma vez ela chegou em casa reclamando, isso de manhã, reclamando de um bêbado que estava na porta dela. 10 horas da manhã, o cara já está bêbado na minha porta. Ele estava atrapalhando ela. Ela ofereceu um prato de comida para o cara, perguntou se ele estava bêbado ou se ele estava passando mal. Não, ela deduziu que ele estava bêbado, que era um sem vergonha, porque estava bêbado às 10 da manhã e passou por cima do cara, entrou em casa e tal e tal. É isso que a gente espera do bom cristão, do bom espírita, nem do bom cidadão. A gente tem medo, eu entendo. Né? Às vezes pode ser um golpe, pode ser um bandido disfarçado, tem essas peculiaridades, mas naquele caso não foi medo, foi julgamento mesmo. Porque eu vi quando ela chegou em casa falando, e o desdém era total. Então isso tudo são compromissos que a gente vai adquirindo nas nossas experiências, débitos. Compromissos no sentido de que você está comprometendo a sua encarnação. Mas tem aquelas outras riquezas também. Porque para essa riqueza material, talvez a gente já esteja mais ligado. A gente já estuda a doutrina espírita, a gente já procura a reforma íntima. Mas tem as outras riquezas que a gente nem conceitua como riqueza, nem percebe como riqueza. Como eu falei, o tempo, a saúde, a inteligência, os espíritos falam, usar a inteligência como ouro, porque é uma preciosidade. Se você tem habilidade manual, se você tem oratória, se você gosta de esportes, olha quanta coisa boa cada um de nós pode fazer no dia a dia. Ninguém precisa montar uma fundação, não. Mas se tiver um tempinho, igual as senhorinhas da Alta de Souza, né? Vão tricotar, vão costurar, ensina alguma coisa para essas pessoas. Ah, eu não sei nada, não consigo ler, mas joga uma bola, pega as crianças, tira da rua, vão montar um time, quem tem jeito com criança. Conta uma historinha, aquele que sabe contar uma história. Tem meios e modos da gente servir ao próximo, de sermos caridosos no nosso dia a dia. Não precisamos ser milionários. Mas cada um tem um modo pessoal, dentro das suas limitações e das suas capacidades, para servir ao próximo. A gentileza é uma riqueza nossa, é uma virtude você adquirir. Mas quando você é gentil com o próximo, você está sendo caridoso. E isso é tão importante. A tolerância é uma virtude que a gente adquire aos trancos e barrancos. Quantos homofóbicos têm filhos gays? E se saem muito bem, muitos deles. Acolhem, outros não, a gente sabe que a nossa realidade é dura. Mas a tolerância do que é diferente, do que pensa diferente politicamente, do que tem uma orientação sexual diferente, a tolerância, o respeito, é caridade. Nunca vi Jesus discriminar ninguém. A família, nem todas as famílias são calorosas e amorosas. A gente sabe das relações abusivas. Mas elas são, talvez, a maioria, não sei, mas quem tem a família valorosa, valoriza, isso é uma riqueza. E a família, eu estou falando, não precisa ser pai e mãe. Quem te criou, quem te ajudou. Eu morei com umas 4 ou 5 tias, umas 4 pelo menos. Elas eram anjinhos? Não. Mas elas me acolheram. Eu tenho que ser grata a elas. Independente de
de consentir, não, de concordar com muitas das atitudes delas, eu tinha que, antes de mais nada, ser grata. E sou. Não fui logo de início, não. Isso tudo é disciplina, é estudo. Até que você tem aquela epifânia e diz, meu Deus, como assim? Tudo bem, elas não eram lá essa florzinha cheirosa, mas elas me acolheram. Então chega um momento que você, amadurecendo, você tem obrigação de parar para pensar nessas coisas que a gente tem no dia a dia e não valoriza. Em toda essa riqueza que Deus nos dá. O meu filho, são 4, 2 meus, um casal e 2 do meu marido. A mais nova, nossa, que se graduou hoje em medicina. Uma alegria. Já estão todos formados. O menino me perguntava, quando estava no 3º ano, escolhendo que faculdade fazer. Aí ele me perguntou alguma coisa relativa a dinheiro, tipo assim, quanto que a gente precisa ganhar para se sustentar? Falei, meu filho, você pode ganhar 3.000 e ser feliz e pode ganhar 30 e não ter o suficiente. Depende do que você deseja. Se você quer ter uma vida feliz e simples, ok, você não precisa de muito. No entanto, se você quer ostentar, gastar, ter roupas de marca, viagens, carros, casas, imóveis, blá, 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 aí eu não sei, porque é de cada um. Ele foi o que largou a faculdade, é chefe na Austrália, está feliz, vivendo do jeitinho dele, tem carro, paga os aluguéis, não manda um tostão para ele. Encontrou o caminhozinho dele ali. Está batalhando visto de residente, está lá desde 2017. Está feliz. A irmã é advogada. Aí ela quer sapato, bolsa, carro. Menina, toda. Mas pode. Ela trabalha, ela ganha o dinheiro dela e ela gasta com o que ela quer. Então, assim, não existe, né, certo e errado. Não existe o que eu preciso juntar, gente. E o exemplo que vocês dão para os filhos. Eu tenho um monte de coleguinha de trabalho que não aposenta, eles vão morrer trabalhando. Sabe por quê? Porque eles amam o trabalho? Um pouco, com certeza. Mas eles não sabem mais quem são os seus cônjuges e os seus filhos. Porque eles passaram tanto tempo, o tempo todo trabalhando, que quando chega na idade que eles poderiam ter mais calma, eles são estranhos nas próprias casas. Eles só conseguem interagir entre eles, no trabalho. Que tristeza! Até porque o mercado passa por cima da gente. Os mais velhos vão ter mais limitações. Não é cognitiva, não. Mas a gente é de uma época analógica, hoje tudo é digital. É diferente, a produtividade, você é número, tem que estar cumprindo o que você fez. Ah, o fulano fez mais, tem metas. É complicado. Então chega uma hora que a gente tem que dar o passinho para trás e deixar a galera nova. Reciclar. Ideia, atitude, processos de vida, de trabalho. Mas tem gente que não pode, porque eles vão fazer o quê em casa? Ninguém conhece, ninguém tem nem paciência. Tipo, o cara entra, tá, tô indo lá, fui. Porque eles se tornaram estranhos, passaram a vida inteira trabalhando. O meu avô morreu, o inventário dele, ele morreu em 79. Não tem inventário. Levou 20 anos. Os filhos brigavam tanto que o juiz extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Falou, não, ninguém toma atitude, ninguém resolve nada, está extinto. No dia que vocês se entenderem, por falta de andamento processual das partes, porque ninguém se entendia. Já invadiram tudo, não tem mais nada. Não sei nem o que tem, se sobrou. Valeu todo o esforço, todo o tempo para juntar.
Ninguém viu a cor do patrimônio dele. Quer dizer, alguns viram, né? Porque sempre tem um que... né? Mas aquilo que ele imaginava não aconteceu. Então, meu pai me disse, meu pai é o contrário, só deixou dívida, né? Só deixou dívida. Mas ele me deixou o mais importante, estudo. Ele dizia, eu não tenho nada para te deixar, ele só não contava que tinha as dívidas, mas ele dizia, não tenho nada para te deixar. Mas eu vou te dar bom estudo, porque com isso é a ferramenta. Você vai à luta e consegue ter o lugar ao sol. E assim ele fez e assim cá estou aos 60 anos, feliz, com os filhos criados. Pagamos a última prestação de medicina. É uma alegria. E estou ótima. Tenho uma casa, um carro. Aí o gerente liga, precisa bater meta. Não, porque se você investir o consórcio, você compra porque aí o outro comprou, porque vendeu, porque ganhou. Eu falei, calma. Não dou conta disso. É meu, eu não dou conta disso. Tem gente que é visionária, né? Já... Facilidade. Para mim, não, tá ótimo. Você falou com a cliente errada. Procura outra. Eu não quero, não. Eu não vou deixar de gastar agora, hoje comigo, com a minha família, para juntar, para comprar, para vender, para ter mais. Para quê, gente? Eu não sei mais quanto tempo eu tenho de vida. Meus filhos estão criados, eu vou ficar fazendo patrimônio para quê? Eles têm condições de se sustentar. Que bom, missão cumprida. Agora, vocês sabem qual a maior das riquezas que eu, Natália, tive na vida? Não foi inventário do meu avô, como eu já falei para vocês, nem do meu pai, que eu nem abri. As amizades. Nunca me faltou teto, nunca me faltou comida, nunca me faltou estudo, oportunidade de trabalho, porque eu tinha amigos. Quem de nós para pensar nessa riqueza, como riqueza? No tempo, como riqueza. Na solidariedade como riqueza, não só como virtudes. Nós passamos por uma pandemia. No início da pandemia, eu estava super otimista, apesar daquela desgraceira, morreu 3.000 hoje, 4.000 ontem, 6.000 amanhã. Eu acordava, olhava, sabe aquela música de Eduardo Dussek, que o mundo acabou? Ele acordava e o mundo tinha acabado? Eu acordava com aquela sensação, eu olhava pela janela para ver se estava tudo ali. E o medo, né? Aquele silêncio, era lockout, não, blackout, enfim, lockdown. Então era aquele silêncio, né? Não tinha tanto carro passando na rua, todo mundo quieto, aquelas expectativas. Aí eu me lembro, como hoje, um amigo meu me mandando a mensagem, tá tudo bem aí, tarará, tá. E eu falando, não, mas vai ser bom, porque as pessoas vão entender a riqueza que elas têm. Porque elas têm joia, não tem onde ir para mostrar e exibir. Tem carro bacana, não pode sair de casa. Monte de roupa cara, não tem para quem mostrar. O que elas vão ter que valorizar? As companhias, o estudo, uma boa música, o contato físico, né, Cacilda? O abraço gostoso que as pessoas sentiam falta. Eu juro para vocês, de coração aberto, eu achei que a gente fosse sair melhor dessa pandemia. Eu juro. Tolinha, né? Virou a chave, tá todo mundo no pagode de novo, né? Enfim. Ok, né? Ok, faz parte do processo. Certamente outras pandemias virão. Já acharam vírus gigante na geleira, não sei aonde. Então, assim, a gente planta e a gente colhe.
Mas eu imaginei, de fato, que as pessoas fossem descobrir as suas riquezas no convívio, numa coisa salutar. Eu sei que tinha o pessoal que vivia em casas com relações abusivas e que aquilo era um tormento. Mas, no contexto geral, eu achei que a coisa fosse melhorar. Fala, Maíra. Assim espero. Assim espero. Eu sou uma otimista, sempre. Né? Uma hora chega, né? Cai a ficha. Mas essa riqueza que a gente tem e não valorizava, show para quem aprendeu a valorizar. Melhor ainda aquele que já valorizava. E vai chegar a oportunidade dos que não valorizaram. A vida continua, as vidas continuam. É aquilo que eu falei, a gente não está aqui nessa vida só. São várias, tantas quantas necessárias. Mas tudo que a gente tem, como é que disse Divaldo? Que eu falei na quinta, Andréia, o que temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos. Não é isso, gente? Divaldo falou. E é exatamente isso. A gente chega de mão abanando lá do outro lado. Só com as virtudes que conquistamos, com as boas atitudes, com as boas ações, com a nossa reforma íntima. Ninguém precisa ser missionário, mas cada virtude que a gente conquista traz aquela luzinha que vão ver quando a gente estiver chegando lá. Essa mesma luzinha é que vai nos guiar nesse caminho, no desencarne. E eu gosto de dar o exemplo do Céu e o Inferno, porque é um livro que é aquele que a gente tem que ler e ver onde é que a gente está. Porque ele tem a parte da teoria lá na primeira parte, a segunda parte são os exemplos. Essa parte é sensacional, porque tem espíritos sofredores, mais ou menos, e os felizes. E para quem tiver curiosidade, peguem na parte dos espíritos felizes, tem a Condessa Paula. Era rica, 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 bonita, bem casada, era tudo, saudável. Espírito feliz, porque era boa, era generosa, era caridosa, não humilhava ninguém, ajudava na mansidão ali no cantinho, sem humilhar, sem ostentar. Espírito feliz, não morava mais na Terra, não. Estava feliz mesmo, no outro planeta. E tem a Claire, lá nos espíritos sofredores. Mesma coisa. Bonita, rica, poderosa, tudo lá. Invejada por todos. Egoísta. Egoísta. Usava a riqueza só para o próprio desfrute. Para festas, para roupas, ostentação. Não pensava em ninguém, não ajudava ninguém, não queria nada com ninguém. Claire estava, na época que escreveram O Céu e o Inferno, Claire estava no vazio, no vácuo. Porque, imaginem, para um egoísta, no caso dela, acostumada à adulação, todo mundo jogando tapete vermelho, ela acreditando que ela era muito querida, chega lá do lado de lá e não tem ninguém, não tem nem obsessor. Nem obsessor. A Claire tinha. Estava ignorada, ignorada por todo mundo. Não tinha nada, nem um demôniozinho para infernizar a vida dela. Nada. E aquilo, na escuridão, no vácuo, dia após dia, ela sem dimensão. Para ela, aquilo era uma eternidade. Então, duas moças bonitas e ricas, uma desencarna, vai para um planeta feliz, a outra está num vácuo. Somos nós que traçamos esse caminho. Então, a reflexão, gente, os ricos são ministros da caridade, de acordo com o entendimento divino, com o código divino. A nossa bagagem é essa, a das virtudes conquistadas, a das boas obras.
Mas, acima de tudo, cada fibra do nosso ser que a gente vence com a nossa reforma íntima é pontinho para a gente. E cada fibra que a gente consegue mexer em prol do próximo são milhares de estrelinhas que a gente vai conquistando. Então, comecemos valorizando todas as riquezas que temos, porque estamos aqui hoje, todos são ricos. A gente pode ter sofrência, dificuldades, mas Deus não desampara. E o Espiritismo, o bacana é isso, é que ele ensina que o materialismo é a chaga do mundo. O egoísmo é a chaga do mundo. Quando a gente desapegar, aprender a ter a riqueza e fazer bom uso, aprender a não invejar a riqueza alheia, porque ele tem hoje, mas pode não ter amanhã. Vencer o orgulho, ninguém é rico. Deus concede isso, essa oportunidade para a gente. Ele permite isso. Mas, numa fração de segundo, tudo acaba. Você acorda num belo dia e alguém querido se foi. Tudo se esvai. Nossa carne, nossos bens, a riqueza vai embora. Só fica se Deus permitir. Então, não invejar a riqueza alheia, valorizar e usar bem as suas riquezas. E saber abrir mão quando você vir que é necessário. Não vender a alma para manter riqueza. Se tiver que vender, deixa isso, deixa aí. Do jeito que veio, volta. Ou se não voltar, Papai do Céu vai dar os meios de você sair da dificuldade, porque Papai do Céu não dá problema sem solução. É como se a gente inventasse cadeados sem chave. Agora tem segredo, mas tem que ter o segredo, tem que ter a chave. É a lógica. É a lógica. Então, vamos com essa reflexão para casa, pensando como somos ricos, agradecendo, acima de tudo, essas oportunidades todas que a gente tem, das amizades, do tempo, da saúde, das habilidades, da inteligência, da oratória, de tudo que vocês puderem imaginar de bom. Eu não consigo pensar em tudo. Da tolerância, tudo. Respeito ao próximo. Isso tudo são virtudes e boas obras que a gente vai botando na nossa bagagem espiritual para passar direto pela alfândega espiritual. Ok, Mauro? Obrigada. Excelente, Natália. Muito obrigado e conseguiu tirar. Obrigado aí pela reflexão. A gente estava, assim que você começou, né? Me lembro que a gente estava numa GET uma vez, né, estudando, e a gente estava estudando um dos autores, né, que a gente sempre traz, que era o Huberto Roden, né? E o Roden tinha uma prática que eu achava muito bacana, né, que era colocar o dinheiro sobre a mesa, né, e perguntar quem domina quem. E acho que é exatamente o que você está falando do desapego. Quem domina quem? Você põe um dinheiro em cima da mesa, olha para o dinheiro e fala assim, quem domina quem? De frejar? É? Sou eu que domino o dinheiro ou é o dinheiro que me domina? E outra coisa interessante é que não pode ser uma moedinha ou pode ser $1 milhão. Quer dizer, não faz diferença. Não faz diferença. O desapego não está ligado ao valor da riqueza, mas o como você lida com a riqueza, né? Acho que foi fantástico, muito bacana mesmo. Gostei muito aí do estudo aí, Natália. Bom, vamos aos nossos avisos.
Marcinha já está com o celular na mão, já, você mandou mais coisas? Não, né, Márcio? Só para ver se eu estou dando os avisos certos, né, Márcio? Obrigado. Ainda tem a Edilene, né? Obrigado, Edilene. Primeiro, vamos nos desprender dando cobertor, então vamos aproveitar hoje. Caridade, vamos doar cobertor e doar amor. Estamos ainda com a campanha do cobertor, né? Essa campanha vai até o dia 29 de junho, né? Por favor. Então vamos comparecer, né? Trazendo aqui os cobertores, né? Que eles quiserem. Ou podem entrar em contato ali com a Leda também, né? Depois a gente tem o celular dela aqui. Ou tragam direto para cá, que o pessoal costuma fazer mesmo. Frio chegou, todo ano a gente faz essa campanha, todo ano a gente consegue, graças a Deus, aí bastante cobertor para a gente doar. O segundo aviso tem a ver com a riqueza do estudo, né, que a nossa Natália falou, que ela também é uma das instrutoras do ESD, né, que era exatamente o estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos ainda abertos, né? Vocês sabem que a gente, quando começa uma turma, a gente fica um tempo com ela aberta, depois a gente fecha para depois preparar para a próxima turma que chega. Então, ainda estamos com a turma aberta, aqueles que desejarem. O estudo sistematizado, ele ocorre às 20 horas da sexta-feira, né? E contata o Edson, né? O Edson está aqui presente, pode nos auxiliar aí também. O outro aviso é sobre a palestra da AME, né? Da Associação Médico Espírita de Teresópolis, né? Que ela se dá no Facebook da AME ou no YouTube da AME Teresópolis. E nós vamos ter a doutora Luzia Matias, é uma médica ginecologista e obstetra. Essa palestra ocorrerá, então, virtualmente, no dia 23 de junho, né, às 10 horas. Né? O tema que eu achei muito bacana é Desafios do Envelhecimento à Luz da Doutrina Espírita. Um tema muito interessante aí, deve ser muito, muito boa a palestra aí mesmo da doutora Luzia, né? Aprender a lidar com essas nossas limitações, né, do envelhecimento, né? Muito bacana. O outro aviso, esse eu vou deixar em pessoa aqui, ela já está aflita para falar aqui, doida para vir aqui falar. Por favor, Edilene. É um convite para exercitar o que a Natália falou, né? A gratidão que a gente tem, a riqueza que a gente tem, a amizade que a gente tem aqui na casa. Então, no dia 6 do mês que vem, a gente vai ter uma oportunidade de cumprir, de estreitar esse laço. Vai ser a nossa tradicional festa junina. Esse ano, uma novidade que a gente está querendo adiantar, que sempre faz a festa depois da reunião. Então, esse ano, vamos poder trazer as crianças, fazer as pessoas mais jovens, por causa do frio, a gente vai fazer à tarde. Não sabemos se vai ter o segundo tempo, mas a gente está com vontade de começar mais cedo. Então, o que eu preciso? Além de fazer o convite, eu preciso da ajuda de vocês, que é mão de obra, né? Quem é que está se voluntariando a trabalhar fazendo essa festa e decorações tradicionais. Bolos, doces, prendas. Quem tiver depois, vai me procurando. Tá bom? Obrigada. E sim, fantasia. Pessoal, fantasia, tá? O pessoal sempre acha que é pegadinha, que vai chegar aqui, só vai ter ele fantasiado, mas não é pegadinha, não. Pode, no site, vejam no site do ano passado, vocês vão ver a gente aí de chapéu, de fantasia, e normalmente tem quadrilha, a quadrilha vai ser antes desse ano? Estamos estudando quando vai ser a quadrilha. Tá bom, não deixem de vir fantasiados para eu não ficar pagando mico sozinho. pelo menos alguém, a solidariedade, a riqueza, a solidariedade, por favor, venham junto, não me deixa sozinho nessa furada aí, por favor. Amigos, então vamos encerrar aí os nossos trabalhos, a não ser que, uma última pergunta, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Por favor. Então temos ali duas, nossa, hoje aqui. Então vamos começar por ali por trás, Moreno, como é que é o seu nome? Luana, né, Luana? Tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda. Ali nós temos a Emanuele. Eu consegui memorizar ali. Tudo bem? Luana lá atrás, Emanuele aqui também. E aqui, o casal, como vai? Tudo bem? Quais seus nomes? Rúbia
Rúbia e Luiz, né? Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Mais alguém? Então tá, sejam muito bem-vindos, amigos. Espero que tenham gostado aí do estudo da Natália e querendo também alguma informação sobre a casa, será sempre um prazer aí poder ajudá-los e orientá-los, tá? Vamos então encerrar, né? Quer dizer, fazer aí a nossa prece de encerramento para a gente poder passar para o trabalho de passe, lembrando que o passe não é obrigatório. Aqueles que desejarem tomar, por favor, aguardem que chamaremos, né? O Edson Wilson já está aí e vai nos dirigir o trabalho ali. Carlos, você quer fazer a nossa prece de agradecimento, por favor? A Cláudia falou que você estava escondido ali. Ele mudou o lugar hoje para ele, que eu sempre peço para ele. Ele falou, eu vou ficar ali. Mas ele ficou do lado da Cacilda. A Cacilda está com uma blusinha hoje mais assim, né? A gente olhou a Cacilda ali. Aí eu achei o Carlos, cadê a Cacilda ali? Carlos, gente, é sempre uma alegria, por favor, não leve, é só uma brincadeirinha ali para a gente descontrair um pouquinho. Carlos, por favor. Senhor Jesus, hoje nos dirigimos a Ti, Senhor, para falarmos de gratidão. Gratidão por nos orientar até hoje, por nos amparar até hoje, por nos amar até hoje, por nos dar oportunidade de servir até hoje. Depois de tantos desvarios e desatinos, Tu estás conosco sempre. Que saibamos, Mestre, aproveitar desta oportunidade de aurir os Teus ensinamentos e aprendermos definitivamente a Te seguir, buscando o Senhor em cada irmão de caminhada, te encontrando em cada desafeto que tenhamos, te vendo em cada amigo que temos, e vivenciando a sublime experiência que nos ensinaste a de amar. Obrigado por tudo que nos oferta, Senhor. Graças a Deus.